começando mais um episódio do nosso podcast Psilab, projeto de extensão da UNA de Vinópolis. E o nosso tema de hoje é estética e ética, e até onde a gente deve ir. Meu nome é Júlia Rosa, sou estudante de odontologia, estou no 7º período. Meu nome é Larissa, eu sou estudante aqui da UNA também, curso de psicologia, estou no 3º período e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje no nosso podcast vamos ter a presença ilustre da nossa doutora Flávia, que vai conversar com a gente, explicar melhor sobre o nosso tema. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Eu sou a doutora Flávia, sou patologista clínica e biomédica esteta e espero colaborar com vocês hoje aqui no podcast. Muito obrigada, Flávia, pela presença. A gente sabe, né, que a estética é um assunto que está muito em alta agora. Por vários motivos, né? Até onde a gente deve ir com a estética, também as melhorias, né, que ela traz na vida de todo mundo. E eu gostaria da gente iniciar o podcast te perguntando assim, até onde que a ética e a estética estão interligadas? Até onde a estética pode ir? Tendo, né, toda essa questão da ética envolvida. Sim. O que nós biomédicos podemos fazer é respeitar o paciente, né? Não prometer procedimentos que são irreais, ter aquela percepção e acolher a pessoa quando ela procura. Nós, profissionais, nós temos que observar o que é que esse paciente está trazendo para a gente. Às vezes o paciente chega ali com um problema emocional, vê muita coisa na internet e quer tá vivendo uma vida irreal, né? Então, o que a gente faz, o que é ético fazer é orientar esse paciente do que pode ser feito. Por exemplo, eu vi uma boca linda na internet, eu quero colocar tantos ml. Às vezes não vai ficar bom para essa pessoa, né? A gente tem que explicar que vamos começar um plano de tratamento, vamos fazer um tratamento que seja pouco invasivo, né? E começar pelo tratamento da pele e depois ir melhorando com o tempo, né? Então é ético, até mesmo se, por exemplo, o paciente chega com uma queixa e quer que eu faça um procedimento que não é minha especialidade. É ético eu falar com o paciente, olha, isso que você está me pedindo, me propondo nesse tratamento, eu não sou especialista. Indicar um profissional, né, que seja um colega, ter parcerias. Nós, biomédicos, a gente tem parceria até mesmo com nutricionista, biomédico, psicólogos, né? Sim. Porque às vezes o problema está ali, distorção de imagem. Então, um paciente que chega já com um irreal na cabeça, é certo a gente fazer a indicação para um psicólogo. Sim. Esse é um assunto que é muito comentado assim, nas salas de aulas, né? Do meu curso de psicologia, que é o irreal. Então as pessoas elas estão em busca do que vê na internet. Então você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre o Facebook, estão lá cheios de filtros, as pessoas cada vez colocando mais filtros em cima de filtros, e também se inspirando muito nas influencers, né, nas blogueiras, no pessoal que trabalha com a internet, que eu acho que é muito perigoso, porque a boca da Virgínia é a boca da Virgínia, não é a nossa boca. A vida dela é uma vida diferente, então eu acho que às vezes eu acho que tá sendo mais difícil agora para vocês da área conseguir ajudar mesmo as pessoas e a entender ali se é uma vontade da pessoa, se é uma coisa que realmente incomoda a pessoa, sempre incomodou, ou se é porque quando ela abre o Instagram tá vendo outra coisa. Exatamente, isso acontece bastante, porque as pessoas no geral estão sendo influenciadas pela mídia. Sim. Então assim, eu vi uma boca, eu vi um nariz, eu vi um corpo, cabelo, né? Então o paciente já chega com aquela intenção, nem sempre é para ele. Então a gente está ali para orientar a fazer o plano de tratamento correto para cada pessoa, né? O exemplo da Virgínia. Ela é uma pessoa real, uma pessoa comum, tem, né, esses dias passou na CPI lá. Ela tem espinha, o cabelo dela é pintado, o corpo dela, ela
cuida, né? Mas ela tem uma condição financeira para isso. Então, quem não tem, cria uma ilusão, cria uma vida ilusionária, né? Então, nem todo mundo tá ali, eu posso ser assim. Não, a gente tem que realçar, nós profissionais, estamos aqui para orientar, a realçar, né, a beleza que a pessoa já tem. Porque a pessoa, ela é bonita não só por fora, ela é bonita por dentro também. Então, quando o paciente chega, a gente tenta ter um plano de tratamento para que ele eleve a autoestima dele, para que ele possa ter uma vida, olhar no espelho, ter uma vida tranquila ali, eu me acho bonito, sentir bem-estar, né? Eu acho muito importante isso. Sim, o acompanhamento psicológico, ele é bacana por isso. Às vezes tem que linkar mesmo as duas áreas, porque não só em questão de corpo, né? Igual, por exemplo, o corpo da Virgínia. Pra ela ter aquele corpo, ela manter aquele corpo, é uma vida, gente, é uma vida em função daquilo. Sim. Então ela tem babá pra olhar as crianças, ela não precisa fazer almoço, ela não precisa fazer janta, ela não precisa preocupar em ir no supermercado. Então, assim, ela tem todo o mérito dela, né? Porque a gente sabe que ela faz por onde e tudo, mas a gente tem que entender a estrutura que tá por trás disso. Tá relacionado, não só, vou dar um exemplo, não só o biomédico, tem o nutricionista, o psicólogo, e tem também o que tá por trás ali, né? Que são as funcionárias que estão ajudando para ela ter o foco naquilo ali. Isso. E algumas pessoas veem na mídia e falam, nossa, eu queria ter um... Ela consegue rápido, né? A É. pessoa fala assim, Ganhou o menino já. voltou com Voltou pão, gente, muito barriga rápido, chapada. chapada. E aí as pessoas às vezes esquecem, eu acho que entra também tanto no psicólogo quanto também na estética, que por trás do corpo da Virgínia, ela tem a babá, ela tem funcionários a favor dela, mas também ela pode ter patrocínio, a pessoa esquece, né? E eu acho que entra na parte de psicólogo, porque, vamos supor, uma pessoa não tem condição, mas abriu ali o Instagram, viu ela com aquele corpão, sendo feliz com a família dela, fala, não, eu quero ser igual a ela. E às vezes não tem essa condição, fica endividado para ter o corpo perfeito, o rosto perfeito, sorriso perfeito, e esquece de tudo que a pessoa às vezes vem construindo e se endivida para fazer aquele procedimento estético. Que é a vida irreal. Sim, que não é dela. E aí eu acho que entra a parte da psicologia, né? A pessoa precisa se cuidar também e não esquecer que não pode se comparar com os stories. Acordei outra pessoa. Sim. Que cada um tem a sua individualidade. Cada pessoa tem o seu interior e a beleza que pode ser ressaltada, né? Então, nós profissionais, nós estamos aqui para estar orientando e mostrando que é possível, né? Não quer dizer que você tem que viver lá, eu quero ter o nariz de fulano. Não, vamos fazer um plano de tratamento para você ter o seu narizinho bonitinho, do jeitinho que, né? Você pode ressaltar a sua beleza. Nada passando do limite. Nada passando do E limite. existe também, assim, uma pressão que eu vejo, não só na gente, né, do lado de cá, mas do lado de lá também. Eu conheço, né, eu já tive contato com pessoas que estão iniciando na vida de modelo, até aqui na cidade mesmo, e elas têm essa preocupação em se encaixar, em ter o perfil perfeito, em estar, assim, com o cabelo perfeito, e elas sofrem, assim. Eu já tive realmente contato com algumas meninas, né, que trabalham como blogueiras aqui na cidade. Elas falam, eu preciso estar impecável, e assim, às vezes o procedimento é doloroso, às vezes a pessoa não tá preparada para fazer aquele procedimento, mas acaba fazendo por uma pressão. Tem muito o caso da GK, né, e do Eliezer também, o ex-BBB, são exemplos. A GK, ela foi indo, foi colocando preenchimento, e foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. Eu acredito que por uma pressão, porque todos daquele meio fazem, né? Todos ali estão fazendo, é um padrão. E ela chegou, assim, no limite dela ali mesmo. Foi quando eu lembro que ela passou por uma fase difícil e depois ela voltou, fez a retirada, né, dos procedimentos. O ex-BBB Eliezer também é a mesma coisa.
Ele deu até uma entrevista no Fantástico falando sobre que ele chegou um dia que ele falou que ele não se reconheceu, que ele se olhou no espelho e ele falou, meu Deus, não sou eu. E aí começou também o esquema de retirar e ficou muito, assim, olhando, eu achei que ele ficou muito mais bonito, tanto ele quanto o GK, muito mais bonitos naturais do que com aquele excesso de procedimentos. O que acontece é que existe o padrão. O paciente chega, ele quer ter, né, quer às vezes um exagero. Então, assim, às vezes, alguns pacientes alguns profissionais atendem o que o paciente quer. Então, no meu ponto de vista, eu não acho certo, né, o exagero. Eu acho certo fazer um procedimento que vai só realçar a beleza da pessoa, para não chegar nesse extremo, né? O Lucas Luco é lindo, maravilhoso. Sempre foi. Sempre foi, então não tinha necessidade daquilo tudo, né? Mas é aquela tal distorção de imagem, né? Que a pessoa se olha e quer mais, então vai fazendo procedimento, eu quero um pouquinho aqui, um pouquinho ali, desse pouquinho, esse pouquinho, vira muito. Então a gente tem que saber o limite. E o profissional da estética que faz a harmonização, ele precisa estar orientando o paciente em questão disso. Senão chega nesse ponto. Chegou o momento de retirar, que já não tá legal pra mim. Eu já tô numa situação que tô irreconhecível. A pessoa às vezes, né, tem a distorção de imagem, você olha no espelho e fala assim, não, quem sou eu? Não tá se reconhecendo. Mas que a GK falou, que ela sorria de tanto preenchimento labial que ela chegou a fazer, ela sorria, ela não tava conseguindo nem ver os próprios dentes dela. Ela sorria e já não era ela mais. Ela se perdeu, né? Ela se perdeu nesse mundo irreal, né? Então a ética tá aí, é respeitar o paciente, é saber acolher o paciente, é fazer aquilo que a gente acha certo. Né, de estar fazendo, e se caso acontecer da gente ver que é um procedimento que a gente não concorda, e passar para um outro profissional, às vezes ele vai ter um outro ponto de vista, mas cada pessoa, cada profissional tem seu ponto de vista e deve orientar o paciente sobre isso. Flávia, você acha também que houve agora, assim, agora que tá no auge, né, dos procedimentos, houve uma banalização dos riscos também? Porque hoje em dia parece que, até levando um pouco pra cirurgia plástica, hoje em dia parece que uma cirurgia plástica as pessoas falam como se fosse assim, vou ali passar um creme, a mesma coisa como o peito, por exemplo, de fazer uma lipo. Hoje em dia tá muito banalizado, né, gente? A gente vê aí na mídia, principalmente, muitos profissionais, né, às vezes não habilitados, oferecendo procedimentos estéticos milagrosos e que, né, desrespeitando a vida até do paciente, porque nós biomédicos, nós fazemos procedimentos que não são invasivos, mas nós temos que entender que todo procedimento para ser feito tá ali uma vida de uma pessoa. E é a saúde, é relacionado à saúde. Então a gente precisa ter uma estrutura para às vezes intervir ali, né? Sei lá, pode acontecer ali qualquer coisa, né? Pode ser uma intercorrência, uma ressuscitação talvez, não sei, né? Até que chega o SAMU. Então assim, tem casos que é para minimamente invasivo, né? E é o que o biomédico faz. Nós fazemos tratamentos minimamente invasivos. Os procedimentos estéticos minimamente invasivos, eles estão na área da saúde e envolvem risco também, né, gente? Então a gente não pode esquecer de falar disso. E essas pessoas que não têm essas habilidades, não têm, né, o jeito técnico de estar manipulando, fazendo ali aquele tratamento, então isso está banalizando demais. Né? Pode acontecer ali necrose, assimetria facial e outras coisas, né? Pode ter sequela. Eu vi um caso de um blogueiro, eu acho que era de BH, que ele fez o procedimento com uma profissional aqui de Divinópolis, que ele teve a boca necrosada. Assim... Eu lembro desse caso, só esqueci o nome dele. Eu também não lembro o nome dele, mas é um modelo, assim, um moço muito bonito, e aí ele fez... parece que não foi usado ali
o que pode ser usado e o material correto. correto. E a boca dele necrosou mesmo, ele ficou assim, ele perdeu o lado. Teve que fazer toda uma reconstrução ali. E isso impactou na vida dele, né, gente? Ele Sim. era um modelo, Sim. mexeu com o emocional dele, mexeu com a estrutura, né, financeira Sim. dele, porque ele teve que arcar com os custos. E sem né, trabalhar, porque ele trabalha com a imagem. sem trabalhar, então a vida dele ali no risco. Então é importantíssimo nós, né, biomédicos, tratarmos o paciente com respeito. Sim. Né? Flávia, na psicologia, né, tem o órgão que regulamenta, que fiscaliza, que é o CRP. Aí no caso da biomedicina também tem algum órgão que... Sim, nós temos o Conselho Federal de Biomedicina que nos habilita, né, a fazer esses procedimentos. Sim. E na odontologia também tem o CRO, Conselho Regional de Odontologia, que aí tem vários procedimentos que a gente pode fazer e procedimentos também que a gente não pode fazer, né? Então, acho que dentro da área da saúde tem algum órgão assim, que fiscaliza isso, para não deixar muito Exatamente. livre. Hoje em dia também tem um profissional que é habilitado e depois que você forma, né, você é biomédico, você escolhe a sua habilitação biomedicina estética, né? Como eu sou biomédica esteta, a gente pode fazer também um curso para perito em estética. É uma área que está crescendo bastante. Depois que a gente forma, a gente tem a experiência com as técnicas, né, os procedimentos, e a gente estuda mais um pouco, a gente vai lá, faz um curso de perícia estética. E a gente procura o conselho e faz mais essa habilitação. Nossa, É muito super legal. importante. Já do curso de biomedicina. Depois que você faz o curso de biomedicina, a gente saindo habilitado e tendo a experiência, né, de ser um profissional esteta, a gente faz mais um curso para perícia esteta. E esse profissional vai fazer vistorias, né? Por exemplo, você fez um procedimento estético em certo estabelecimento e aconteceu alguma coisa com você. Você teve uma necrose, aí o profissional é acionado, né, por você, e esse profissional vai até esse estabelecimento saber se lá tá tudo regulamentado, se tem algum produto vencido, alguma coisa que pode estar irregular. E isso vai a seu favor, né? Sim. E assim, eu acho super importante porque até mesmo para as pessoas entenderem que tem alguém do lado delas, né? Que não é só, eu vou lá e vou fazer, o profissional tá ali para orientar, mas também tem um outro profissional que já é no segundo momento. E muitas vezes o paciente não sabe, né, que tem esse profissional que pode ajudar. Porque eu mesmo não sabia. Eu também não sabia. Existe essa habilitação. Bacana. Tem uma coisa também assim que eu queria trazer, dicas pro pessoal, né? Como que a gente consegue evitar algumas intercorrências, né? Se tem alguma coisa, por exemplo, olhar bem quem é o profissional, se tem referências sobre os cursos que aquele profissional fez, especializações, porque hoje eu vejo muito assim, até na minha área, né, na área da psicologia, eu tenho muito contato com terapias e tudo, tô sempre acompanhando meu filho, e eu percebo muitos profissionais que fazem cursos assim, curso online, de pouquíssimas horas, e já se dita ali como um profissional especializado. E isso é aceito, né? Assim, tem alguma dica que você dá pro pessoal para quando eles forem procurar esses profissionais para realizarem os procedimentos? Sim, esses pacientes precisam ter ali uma segurança, né? Para fazer o procedimento, o plano de tratamento. O profissional sendo habilitado, tendo ali o registro, né, o alvará da vigilância sanitária também é muito importante. E indicação também é muito importante, né? Às vezes você quer fazer muito procedimento, mas não vi alguém que fez, que ficou legal e tal. Super importante saber a especialização desse profissional. Sim, né? Saber quais os cursos ele fez, onde ele fez, os tratamentos também que ele já fez, os pós, né? Super importante saber sim. Sim, porque, por exemplo, na área
de odonto, né? Às vezes o profissional ele é dentista, ele tem especialização numa área, mas às vezes vai estar trabalhando na área da estética e que não poderia, né? Não fez aquela especialização. Sim, tem isso também. Olhar bastante, né? E não deixar só a mídia. Vou conferir se esse profissional é bom no Instagram dele. Porque em foto e no Instagram tudo fica perfeito, né? Mas igual a Flávia falou, procurar saber. Às vezes o boca a boca também é legal. Às vezes um parente fez e gostou, indica, olha, eu fui lá, conheci doutora e gostei do estabelecimento, gostei do procedimento, me passou segurança. Isso tudo influencia. É uma dica assim, né? Porque a pessoa tem que se sentir segura. A gente tem que ter respeito pela vida do outro. Isso é muito importante. Agora puxando para outro lado, né? Que é o lado da parte boa, a parte boa da estética, porque também existe. A gente tá falando aqui, né, sobre os cuidados, sobre o quanto pode mexer psicologicamente, né, as redes sociais, a influência que tem, mas a gente também tem que citar o lado bom, porque a estética ela veio para nos ajudar, para ajudar a autoestima. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pra gente puxar o gancho assim, tem uma ex-BBB, Thaís. Ela fez um procedimento, eu acho que foi uma cirurgia plástica na testa, né, para diminuir o tamanho da testa. E ela falou sobre o quanto aquilo impactou positivamente na vida dela, que era uma queixa, né, era um incômodo desde quando ela era bem jovem, e aquilo percorreu por toda a vida dela. E depois do Big Brother, ela teve a oportunidade de realizar essa cirurgia e que hoje a vida dela mudou. Não só, né, a estética, mas que aquilo refletiu dentro dela. Então hoje ela se sente mais segura, ela tem mais autoconfiança. Então a estética ela também traz esses pontos positivos. Tem sim um lado positivo. Olha o quanto a vida dela mudou agora. Ela se sente mais segura depois desse procedimento. Foi um procedimento que foi bom para ela, para a vida dela. Sim. Né? Ela se sentir bem, ela vai fazer tudo que ela for fazer, ela vai fazer melhor. Ela vai se dar melhor no trabalho dela, né? Porque ela vai se olhar no espelho, ela vai se sentir bonita. Flávia, um exemplo que quero te perguntar também é sobre o MC Daniel. Fez vários procedimentos, né? O que você tem a nos dizer sobre os procedimentos que ele fez? O MC Daniel, ele fez vários procedimentos, né? Então, ele melhorou a simetria da face, equilibrou, né, com a harmonização. Ele ressaltou o que... Ele é uma pessoa, todos nós somos indivíduos bonitos. Então, ele ressaltou a beleza, né? Ele harmonizou a face. E isso tudo influenciou bastante, tanto na vida dele emocional, profissional, né? Que ele é um influencer digital. E muitas pessoas têm ali como referência, né? Sobre tantos procedimentos que são feitos e são realizados e não tem ali aquela, digamos assim, um sucesso. O dele foi um procedimento que ele fez e ele ficou muito bonito, né? A harmonização, a simetria da face dele ficou assim... Eu particularmente acho ele muito bonito. Realçou. E sem contar que ele é uma pessoa muito bonita, né? Por dentro também, porque hoje a gente vê aí, né, na mídia. Ele é um bom pai, ele é carinhoso com a esposa dele, com o filho dele. Então ele precisava desse toque para ele ter um bem-estar, se sentir bem, né? E tá aí fazendo sucesso, né, na mídia. Isso. Então, gente, assim, só para ressaltar que nós temos que entender que estética é uma coisa séria e não se trata só da beleza, também se trata de saúde, de ciência e também de ética. A segurança do paciente, ela sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Sim. E esse procedimento do Daniel, ele precisa de um retoque? Isso, precisa. Por exemplo, ele fez bastante procedimento no rosto. Então, de tempos em tempos, ele precisa sempre estar fazendo um retoquezinho, botox, preenchimento. Todos nós, né, que fazemos harmonização,
o nosso metabolismo vai absorvendo, né? O corpo absorve esses procedimentos que são feitos. Então, de tempos em tempos, a gente precisa ir, cada um com a sua particularidade. Né? Às vezes ali de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses. Não quer dizer que o meu durou 3 meses que o seu vai durar 6 meses. Então cada metabolismo, cada pessoa funciona de uma maneira. E uma outra pergunta também que veio aqui: esses pacientes que fazem procedimentos assim, estéticos, na limpeza de pele, influencia? Tem alguma coisa que modifica ou continua a mesma coisa aquela pele na hora de fazer a limpeza de pele? Sendo feita uma limpeza de pele adequada com produtos adequados para cada certo tipo de pele, né? Tem limpeza de pele profunda, aquelas peles que são mais acnêicas, oleosas e tal. Não vai influenciar tanto no resultado que você fez, por exemplo, no botox ou no preenchimento. Não vai influenciar. Só vai influenciar se for feita de maneira inadequada, né? Pode acontecer ali da pessoa usar um produto que não seja adequado e aí pode ser uma alergia, né? Pode ser uma queimadura. A gente não tem como assim prever o que pode ser, o que pode acontecer, mas pode acontecer, né? Então a gente precisa estar sempre olhando, né, os produtos que a gente está utilizando para cada tipo de pele, o vencimento também de cada produto é super importante. A gente está olhando, não tá com nada vencido na clínica, é super importante isso. Eu acho que a gente pode, assim, concluir, né, que, assim, a estética hoje em dia tá sendo muito falada, todo mundo procura muito, e que ela não é uma vilã, né? A estética, ela ajuda muito as pessoas, ajuda a resgatar ali a autoestima, fazer a pessoa ter mais autoconfiança, né? Que o certo é a gente dosar, a gente tentar prestar atenção se é uma coisa que incomoda a gente mesmo, ou se é uma coisa que tá incomodando porque a gente tá se comparando com outra pessoa. E eu acho que a gente seguindo assim, a gente consegue buscar um equilíbrio entre o lado bom da estética e o lado que é um pouco problemático, assim. Mas eu acredito que a gente, né, a Flávia ajudou muito a gente hoje a conseguir entender um pouco sobre a área da estética e ajudou a gente a mostrar para o pessoal que existe o lado positivo, os cuidados que a gente precisa tomar. Foi muito produtivo, Flávia. Obrigada. Gente, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje, participando com vocês, né, desse podcast aqui da UNA. E quando precisar, pode me chamar que eu estou disposta. Foi um prazer. Muito obrigada. Gente, a gente agradece a todos vocês que nos assistiram, por vocês estar acompanhando a gente mais um episódio do nosso podcast. E até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.